Segunda semana da Páscoa. Segunda-feira, 17 de abril de 2023. A liturgia de hoje traz um relato da oração dos apóstolos após a libertação de Pedro e João, que haviam sido presos por pregarem a palavra de Deus. Através dessa oração, eles demonstram a sua confiança em Deus e pedem coragem para continuar a pregação, apesar das ameaças que enfrentavam. Essa leitura nos ensina a importância da oração e da confiança em Deus, mesmo diante das dificuldades. No Salmo responsorial, podemos ver a exaltação do poder e da soberania de Deus. O salmista questiona a revolta dos povos e a conspiração dos governos contra o Senhor e seu ungido, mas mostra a sua confiança em Deus como verdadeiro soberano e protetor. Esse salmo nos convida a colocar a nossa esperança em Deus, reconhecendo a sua soberania e confiando em sua proteção e cuidado. Já o Evangelho de João apresenta o diálogo entre Jesus e Nicodemos, um líder religioso que busca entender o seu ensinamento. Jesus destaca a importância do novo nascimento para ver e entrar no reino de Deus, que só é possível através do Espírito Santo. Essa passagem nos convida a buscar a renovação espiritual e a reconhecer a ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos compreender e viver os ensinamentos de Jesus. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Por meio do Espírito Santo, disseste através do teu servo Davi, nosso pai, por que se enfureceram as nações, e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, então, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O trecho da primeira leitura apresenta um relato sobre a liberdade de Pedro e João após terem sido presos pelas autoridades religiosas da época. Ao retornarem para junto dos irmãos, eles compartilham tudo o que havia acontecido, e todos se juntam em oração, louvando a Deus e pedindo sua proteção e ajuda. O grupo pede que Deus conceda coragem para anunciarem sua palavra, e que sejam realizados sinais e prodígios por meio de Jesus. Ainda que o texto seja uma passagem bíblica, é possível fazer uma reflexão sobre a atualidade, em que muitas pessoas também buscam conforto e proteção em momentos difíceis por meio da fé e da oração. O sentimento de união e a busca por força e coragem para enfrentar desafios também é algo presente na sociedade atual. Assim como os personagens da leitura, muitas pessoas clamam por ajuda divina e se unem em orações, acreditando que podem encontrar força para superar as dificuldades. A mensagem de coragem e esperança presentes na passagem bíblica pode ser inspiradora para muitos indivíduos em busca de conforto espiritual. Salmo responsorial. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Porque os povos agitados se revoltam? Porque tramam as nações projetos vãos? Porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido? Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Ri-se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Ele então em sua ira os ameaça, e em seu furor os faz tremer, quando lhes diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei.
Podes pedir-me, e em resposta eu te darei por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. O Salmo responsorial é uma reflexão sobre o poder de Deus e a importância de colocar nossa esperança nele. É uma mensagem atemporal que pode ser aplicada na vida contemporânea, especialmente em tempos de incerteza e turbulência. O Salmo começa com a pergunta: por que os povos agitados se revoltam? Isso pode ser interpretado como a agitação e a ansiedade que muitas vezes enfrentamos em nossas vidas diárias. O Salmo nos lembra que, apesar de todas as nossas preocupações, Deus é o único que pode oferecer verdadeira esperança e segurança. Ele nos protege e nos guia, e é importante confiar nele em todos os momentos. Hoje em dia, muitas pessoas são confrontadas com situações em que se sentem impotentes e sem esperança. O Salmo responsorial nos encoraja a não perder a fé e a continuar acreditando em Deus, independentemente das circunstâncias. Devemos lembrar que Deus está sempre presente em nossas vidas e nos guiará em todas as nossas ações. Além disso, o Salmo nos lembra que Deus é o nosso Rei e que seu poder é absoluto. Isso pode ser uma fonte de conforto em tempos de incerteza, quando nos sentimos impotentes diante das circunstâncias. Podemos encontrar conforto em saber que Deus está no controle e que, ao colocar nossa esperança nele, encontraremos a força para enfrentar qualquer situação. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus, de noite, e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade, te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer, se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade, te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de João apresenta um diálogo entre Jesus e Nicodemos, um líder religioso que busca entendimento sobre a natureza de Jesus. Jesus afirma que para ver o reino de Deus, é preciso nascer do alto, ou seja, nascer do Espírito. Essa mensagem pode ser aplicada à vida atual, lembrando-nos de que para alcançar a plenitude da vida, é necessário renascer, mudar nossa perspectiva e abandonar velhas formas de pensar e agir. Além disso, Jesus também enfatiza a importância do Espírito Santo como fonte de renovação e transformação. Isso nos lembra da necessidade de buscar o Espírito de Deus em nossas vidas para guiar nossas escolhas e ações, ajudando-nos a crescer espiritualmente e a viver uma vida mais plena e significativa. A mensagem do Evangelho também nos chama a prestar atenção aos sinais e a ouvir a voz de Deus em nossas vidas, mesmo que às vezes não entendamos de onde ela vem ou para onde ela nos levará. O vento pode soprar em qualquer direção, mas devemos estar abertos a seguir a vontade de Deus, deixando-nos ser guiados pelo Espírito Santo. Isso nos lembra que a vida não é apenas sobre nossas próprias escolhas e decisões, mas também sobre a vontade e o plano de Deus para nós. Portanto, devemos permanecer abertos e receptivos ao chamado de Deus, confiando que Ele nos guiará pelo caminho certo. Mensagem final. A liturgia de hoje nos apresenta uma mensagem de esperança, amor e fé em Deus. Na primeira leitura, Pedro e João relatam as ameaças dos sumos sacerdotes e anciãos, e os irmãos elevam suas vozes a Deus, pedindo que conceda a seus servos a coragem de anunciar sua palavra, estendendo sua mão para realizar curas, sinais e prodígios por meio de Jesus, seu santo servo.
Após a oração, todos ficam cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. No Salmo responsorial, cantamos que felizes serão todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza e a fonte da nossa força. Mesmo quando as nações se revoltam, Deus zomba delas e em sua ira as ameaça. Mas ele escolheu o seu filho e lhe deu como herança os povos e as nações, para que ele domine sobre eles com um cetro férreo. No Evangelho, Jesus nos ensina que é preciso nascer do alto para entrar no reino de Deus, ou seja, é preciso renascer em espírito. O vento sopra onde quer, e assim também é o Espírito de Deus, que age de forma misteriosa e poderosa em nossas vidas. Devemos buscar o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Que essa mensagem de paz, amor e fé em Deus nos inspire a viver nossas vidas com coragem e confiança, sabendo que Ele está sempre conosco, nos guiando e nos fortalecendo. Que possamos ser como Pedro e João, anunciando a sua palavra corajosamente, e que o Espírito Santo nos encha com sua graça e poder para que possamos realizar curas, sinais e prodígios em seu nome. Que possamos renascer em espírito e buscar sempre o que é do alto, onde está nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.